Olá, boa tarde. Eu estou gravando esse vídeo aqui nesse momento para atender a um pedido de Deus, né? Essa semana inteira Deus vem me cobrando de eu dar o meu testemunho, né, a respeito da depressão terrível pela qual passei, a qual Ele me libertou. E Deus falou comigo muito fundo, muito profundo durante toda essa semana, tá? E por isso nesse momento eu estou fazendo esse vídeo aqui, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar, né, alguma pessoa que deva estar passando por isso nesse momento. Essa doença maldita que vem aí, né, afundando a vida de tanta gente, né? Pessoas com depressão se matando, pessoas com depressão matando pessoas, pessoas com depressão enlouquecendo e tantas outras, né, covardias que essa doença maldita vem fazendo com tantos seres humanos aí por esse mundo afora. Eu sei que muitos talvez não vão acreditar, mas a minha depressão começou justamente dessa maneira que eu vou começar a passar para vocês. Eu acordei numa madrugada, né, na época, eu morava lá em Vitória. Se alguém de outro estado estiver vendo esse vídeo, eu sou aqui do Espírito Santo. E na época eu morava na capital, em Vitória. E eu acordei na madrugada e quando eu abri meus olhos eu vi nitidamente a imagem de um demônio na minha frente. E ele fazia um gesto para mim que era como se ele estivesse dizendo: a partir de hoje eu vou destruir sua vida. E, né, e depois que aquela imagem sumiu da minha frente, aí eu fiquei alguns minutos assim meio apavorado, meio pensativo ao mesmo tempo. E depois eu fui voltar a dormir. Só que quando eu fechei os olhos, aí eu passei a ver gente mortas. Eu via pessoas mortas quando eu fechava os olhos. Aí eu entrei mais em pânico ainda, né? Aí acendi todas as luzes da casa, liguei a televisão, liguei o aparelho de som, né? Claro que deixei baixinho, que já era de madrugada, para não incomodar os vizinhos. E ali, a partir dali eu não conseguia dormir mais, né? Foram dias, né, sem conseguir dormir, que eu fechava os olhos tanto à noite quanto ao dia e eu via pessoas mortas. E eu não contava isso para ninguém, eu não desabafava isso para ninguém. Eu achava que eu ia conseguir resolver sozinho, só que não estava conseguindo. Aí até que chegou um ponto, claro, né? Aí já não conseguia mais lutar contra o sono. Então o que eu fazia? Eu pegava coberta, travesseiro, né? Que minha mãe morava também no mesmo bairro. Botava aquela coberta, travesseiro debaixo do braço, saía de madrugada, né? Calculava mais ou menos os horários que o pessoal na minha casa, minha família poderia estar dormindo, porque eu morava sozinho na época. E saía de madrugada, depois de meia-noite, 1 hora, com coberta, travesseiro debaixo do braço, né? Passava pela rua, pulava o portão da casa da minha mãe e ia dormir na varanda. Minha mãe na época tinha uma cachorra e eu dormia do lado dessa cachorra, né? Eu me sentia seguro ali, naqueles momentos ali, dormindo do lado da cachorra. E quando minha mãe acordava, perguntava por que eu estava dormindo ali, eu inventava um monte de história, né? Dizia, uma hora era mosquito, a hora era calor, mas nunca contava o que eu estava passando, né, naquele momento. E aí eu comecei a entrar em depressão, né? Já estava com a insônia, então comecei a caminhar para a depressão. Comecei a ter crise de choro, né, terrível, chorava o dia inteiro. Começou a vir aquela dor na alma, algo insuportável, que eu não tinha ideia, né, do que era aquilo. Era uma dor terrível, terrível. Só quem vive isso, está vivendo, sabe o que eu estou falando, tá? Se você tomar um tiro na perna, você não sente tanto aquele ferimento do tiro como você sente a dor na alma que uma depressão causa. É algo terrível, tá? Terrível mesmo. E eu tentava, né, até às vezes sair, conversar com alguém, mas não conseguia ficar mais de 2 minutos perto de alguém. Eu disfarçava, corria para dentro de casa e caía em pranto de novo, rolava na cama de dor na alma mesmo. E também continuava escondendo aquilo.
Aí depois começaram a vir vozes, tá? Vozes nítidas mesmo, né? Voz negativa que, né, dizia o tempo inteiro que eu não era nada, que, entendeu? Meu tempo nesse mundo já tinha acabado, que eu era um imprestável, que eu vim para esse mundo à toa, entendeu? E dentre todas essas falas aí vinha também, né, as falas de morte, de que eu tinha que me matar, que não valia mais a pena. E eu ouvia isso nitidamente. E quando era as vozes de morte, elas soavam mais alto ainda nos meus ouvidos. E eu tentando lutar contra isso. Só que até que chegou uma hora que também não consegui. Aí eu me envenenei por 2 vezes. Por 2 vezes eu me envenenei, tentando me matar. Por 2 vezes, né, me socorreram, me levaram para o hospital, fizeram lavagem, todos os procedimentos para tirar o veneno. Aí foi aí que a minha família teve ciência do que eu estava passando, né, quando eu tentei suicídio. Eu lembro que a segunda vez que eu tentei suicídio, né, eu acabei de tomar o veneno, depois, né, deitei na cama e ali aquele veneno já fazendo efeito. E eu lembro que minha mãe me ligou, disso ela já estava sabendo que eu estava passando, que eu já tinha tentado me matar pela primeira vez. E minha mãe me ligou, eu lembro que eu ainda consegui pegar o telefone e eu ouvi a voz dela, que eu não esqueço até hoje, ela falando assim, meu filho, como é que você tá? E eu sem forças para responder. E nisso ela falou bem assim, meu filho, não faz besteira não. Ela usou essa frase. Aí quando ela acabou de falar assim, eu lembro que eu falei bem assim, mãe, eu já fiz. E dali eu lembro depois que eu, né, quando eu dei pro seu, eu já estava no hospital novamente. Então minha família, a minha mãe já estava convertida, a minha irmã já estava convertida, já tinham se entregado para Jesus. Então elas já sabiam qual o caminho para mim se curar da depressão. Elas sabiam que não era o caminho, né, da medicina, era algo espiritual. Dor na alma, doença da alma é espiritual. Então você se cura espiritualmente, você se cura com Jesus Cristo. Então elas começaram a me levar para a igreja, né? Só que eu ainda estava com o coração muito duro, eu achava que eu poderia resolver aquele problema e continuar no mundo, aquelas ilusões que a gente tem no mundo, né? Aquele desapego, né, que a gente não quer ter. E por várias vezes, todos os dias, né, a família me levando na igreja, e todos os dias eu voltava para casa do mesmo jeito, porque eu não me abria para Jesus Cristo, né? Eu não deixava ele trabalhar em mim aquilo que eu estava passando. Eu ouvia a palavra, eu entendia o que o pastor ali estava pregando, mas eu não abri o coração para isso. E voltava para casa do mesmo jeito, mesmo jeito. Eu deitava na cama da minha mãe quando eu chegava da igreja, eu gemia, eu chorava, eu gritava, eu perguntava à minha mãe por que aquilo não passava, por que aquela dor não passava. Aí minha mãe chorava, ela sabia, né, qual era a resposta, mas ela não tinha o que fazer fisicamente por mim ali para aliviar aquela dor. Só dependia de mim naquele momento. O que ela poderia ter feito era isso, ela já tinha me mostrado o caminho por onde era. Mas ali, a partir dali já dependia de mim. E até que um dia eu entendi isso, até que um dia eu não suportei mais. E aí eu falei para mim mesmo, não, hoje isso vai acabar, hoje isso vai mudar, hoje eu vou acabar com isso. E fui para a igreja, né? Fui para a igreja uma noite, não lembro data, não lembro qual era o dia exato, não sei que fui para a igreja. E toda vez que eu ia com minha família, eles iam para frente, eu ficava ali atrás da igreja, ali nos bancos, eu ficava atrás, eu não ia à frente, né? Com aquela luta, aquela reluta que eu tinha para não aceitar Jesus Cristo. E aquele dia eu fui determinado e eu fui para frente, sentei na primeira fileira ali, e a igreja lotada. Aí, aquele dia, né, a igreja lotada de pessoas e era como se o pastor estivesse falando somente comigo. Na realidade era o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo falando só comigo ali. Eu entendi assim que era só comigo que ele estava falando. Era como aquela mensagem era para mim, era ali, eu tinha que decidir, né? E eu sei que quando o pastor acabou de pregar, que ele falou bem assim, você aceita Jesus Cristo? Eu não lembro se eu fui o primeiro a ir lá na frente, a me jogar lá na frente, mas eu lembro que eu fui um dos primeiros. Eu me joguei lá na frente do altar. E ali eu me entreguei de corpo, de alma. E ali na mesma hora, aquela dor foi embora, na mesma hora, mesma hora, aquela...
aquela dor, né, cruel que estava dentro de mim, ela se evaporou ali. Eu lembro que eu cheguei em casa aquela noite rindo, cantando. Era outra coisa que não tinha mais dentro de mim, tá? Fui curado naquele dia. E o que eu quero dizer para você que está passando por isso, por depressão? Tá? Quem vai te curar da depressão é Jesus Cristo. Não vai ser remédio. Tá? Remédio não cura a depressão. Eu vejo muitos palestrantes aí dando palestra, ensinando as pessoas a conviver com depressão. Tem pessoas que dizem aí que estão 20 anos convivendo com a depressão, tomando remédio, que aprenderam a lidar com depressão. Tá? Você não tem que aprender a lidar com depressão, você não tem que aprender a conviver com depressão, você tem que se livrar da depressão, você tem que se curar da depressão. Tá? E quem cura a depressão é Jesus Cristo, que é uma dor na alma, é espiritual. Tá? Já tem 15 anos que eu me curei da depressão. Eu não tomo remédio para dormir, eu não tenho insônia, eu durmo super bem. Nunca vou ter depressão, falo isso sem ressalva nenhuma, nunca mais vou ter isso na minha vida, eu estou curado. Quando a gente entra para a presença de Deus, a gente passa por muitas lutas, tá? E nenhuma dessas lutas me faz ter novamente vontade de tentar suicídio. Nenhuma dessas lutas me faz, né, ficar triste. Nenhuma dessas lutas me faz desistir dos meus alvos, dos meus objetivos. Então, depressão ela tem cura sim, tá? Mas a cura é Jesus Cristo. Você pode até conseguir conviver com ela, como muitos dizem aí, mas se você quer ser curado, o caminho é o caminho de Deus, o caminho de Jesus Cristo. E eu posso falar isso porque eu passei por isso, por essa doença terrível que minha, tá?